O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 6º, livro 2, Vida Espírita, Espíritos Errantes. Pergunta 223. A alma reencarna-se imediatamente à separação do corpo? Ou seja, acabamos de desencarnar, já reencarnamos num próximo corpo, numa reencarnação futura? Por vezes acontece de imediato, mas na maioria das vezes após intervalos mais ou menos longos. Então, quer dizer, a duração pode ser grande muitas vezes para que aconteça uma nova reencarnação. Nos mundos superiores, nos mundos ditosos, nos mundos perfeitos de regeneração, a reencarnação é quase sempre imediata. Com a matéria corpórea menos grosseira, o espírito encarnado desfruta de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é como o dos seus sonâmbulos lúcidos. Pergunta 224. Que é a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante que aspira um novo destino e o aguarda. Então, o que seria a alma, nesses intervalos, nesses períodos antes de reencarnar? É um espírito errante, um espírito que está no mundo dos espíritos, que está estudando, que está aprendendo e aguardando o momento para reencarnar. Pergunta 224A. Qual pode ser a duração desses intervalos? Desde algumas horas a alguns milhares de séculos. Então, a encarnação pode demorar, a próxima encarnação pode demorar pouco tempo, poucas horas, mas também pode demorar vários séculos. De resto, não há, propriamente falando, limite extremo determinado ao estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá de voltar a uma existência que sirva à purificação das suas existências precedentes. 224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? A resposta é uma consequência do livre-arbítrio de cada um. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas é também, para alguns, uma punição infligida por Deus, porque a reencarnação nos dá acesso a podermos resgatar os problemas que tivemos em outra vida. Outros pedem o seu prolongamento no mundo espiritual para prosseguir os estudos que não podem ser realizados com proveito, senão no estado de espírito, no estado errante. 225. A erraticidade, quer dizer, o mundo dos espíritos, é por si mesma um sinal de inferioridade do espírito? Não, porque há espíritos errantes de todos os graus, da terceira ordem, da segunda ordem, da primeira ordem. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito é livre das constrições da matéria, é livre da matéria, é mais fácil ele se deslocar, aprender, entender, para depois reencarnar e pôr à prova o que é necessário. Pergunta 226. É lícito dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Então, os espíritos que estão no mundo dos espíritos são espíritos errantes. Então, é correto dizer que eles são espíritos errantes, Os que devem reencarnar, sim. Os espíritos puros, já da primeira ordem, que chegaram à perfeição, não são mais errantes. Seu estado é definitivo, não tem necessidade de reencarnar. No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos se enquadram em diferentes ordens ou graus,
pelos quais passam sucessivamente à medida que se depuram, que é a escala espírita, como vimos. No que diz respeito ao estado, podem ser encarnados, quer dizer, unidos a um corpo, errantes ou desligados do corpo material, esperando uma nova encarnação para evoluírem. Espíritos puros, da primeira ordem, perfeitos, não tendo mais necessidade da encarnação. Lembrando que Jesus reencarnou aqui na Terra, era um espírito perfeito, não tendo necessidade mais de reencarnar, mas por questões de acordo com outros espíritos de luz, espíritos crísticos, veio aqui na Terra nos ensinar a respeito do próprio Cristo, do caminho do bem, do caminho da bondade, da caridade. Não tinha mais necessidade de reencarnar. 227. De que maneira os espíritos errantes se instruem? De certo, não fazem da mesma maneira que nós. Então, os espíritos errantes estudam o seu passado, procurando meios de se elevarem, quer dizer, verificam os pontos em que erraram, o que poderiam melhorar, o que poderiam consertar. Escutam os discursos de espíritos homens esclarecidos, bem como os conselhos dos espíritos mais elevados. Tudo isso lhes possibilita agregar ideias que não possuíam. Pergunta 228. Conservam os espíritos algumas paixões humanas? Por exemplo, a avareza, os ciúmes, o ódio, o amor também, humano, carnal. Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más inclinações e guardam apenas as do bem. Mas os inferiores, contudo, as conservam, pois de outro modo pertenceriam à primeira ordem, à primeira classe. Pergunta 229. Por que os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam as suas más paixões, ao que lhes reconhecer os inconvenientes? Há nesse mundo pessoas excessivamente vaidosas, orgulhosas. Crê que, ao deixá-lo, perderão esse defeito? Ele pertence após a partida da Terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem vivas, como uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando todas essas coisas, mas porque o espírito não está plenamente desprendido. É apenas por momentos que entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. 230. O espírito progride no estado errante, no estado só de espírito, ele consegue progredir? Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, o seu desempenho no mundo dos espíritos, a sua perseverança. Mas é na existência corpórea, no mundo material, que ele colocará em prática as novas ideias que adquiriu no mundo dos espíritos. 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Em maior ou menor proporção, segundo os seus méritos. Então, um espírito que já atingiu um determinado grau, seguiu o caminho do bem, está ao caminho do Cristo, fazendo caridade, amor, ele não tem dores para sofrer, enquanto que um espírito que desencarnou e seguiu o caminho do mal, cometeu muitos erros,
ele acaba sofrendo essas consequências de seus erros. Sofrem das paixões cuja a essência conservaram, do bem ou do mal. Ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que chegaram. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. É assim que busca os meios de alcançar, mas nem sempre lhes é permitido reencarnar-se à vontade, e o que significa uma punição. Então, quer dizer, ele muitas vezes quer reencarnar imediatamente para consertar muitas coisas, e tudo ao seu tempo, ao seu passo, e aos engenheiros responsáveis pela reencarnação cuidam dessa parte, que seja na hora certa, no momento certo de sua reencarnação. Pergunta 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Então, ir de um mundo para o outro, em espírito, porque são errantes. Quando o espírito deixou o corpo, não está plenamente desligado da matéria. Por exemplo, desencarnamos, estamos ligados ainda na matéria, e pertence ainda ao mundo em que viveu, por exemplo, a Terra, a atmosfera da Terra, ou ao mundo do mesmo grau, por exemplo, que ele viva em outro planeta, a atmosfera daquele planeta, a menos que durante a vida tenha se elevado, ou seja, subido de grau. Eis o objetivo para o qual deve focar as suas atenções. Sem isso não pode se aperfeiçoará, jamais. Poderá ir a certos mundos superiores, porém passando por eles como estrangeiro. Quer dizer, não é um ser vivente daquele planeta. Consegue apenas, por assim dizer, entrevê-los, e é isso que lhe dá o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade que neles se desfruta, e poderá habitá-los mais tarde. Suponhamos que nós desencarnamos e lá no mundo dos espíritos, tenhamos aqui na Terra tido uma boa conduta. No mundo dos espíritos, os irmãos espirituais de maior grau acabam nos levando para alguns planetas para conhecimento, para verificarmos como são esses planetas evoluídos, esses planetas melhores, esses planetas ditosos, onde o sofrimento já não existe. E lá você conhece o que acontece, como é em visita. E aí lhe dá uma certa inspiração, uma certa vontade a reencarnar, obviamente, aqui na Terra e progredir rapidamente para chegar a esse estágio. 233, perdão. Os espíritos já depurados vêm aos mundos inferiores. Então, os espíritos elevados vêm aos mundos inferiores. Eles vêm frequentemente a fim de ajudá-los a progredir. Sem isso, os mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para orientar. Então, nós temos muitos anjos da guarda, inclusive do planeta, que é o nosso Jesus, responsável pelo planeta. Temos irmãos superiores, de ordens superiores, que tomam conta dos países, das cidades, que já não têm necessidade, inclusive, de reencarnar aqui no planeta, mas que olham pelo planeta. Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo Espíritos Errantes.